Estamos aqui para adorar. Estamos com muitos problemas da internet hoje em Manaus. Eu quero dizer para você ter paciência hoje. Nós vamos ligar o roteador aqui, já pensando nisso, né? Que tudo pode acontecer. Glórias a Deus. Hoje estamos nesse domingo, dia 25 de janeiro. Estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, por isso estamos aqui nesta manhã de domingo, dia 25 de janeiro de 2026, para nós meditarmos na Escola Bíblica Dominical. Estou transmitindo pelo Face, pelo YouTube, pelo nosso grupo Corrente de Oração, que é o nosso grupo de oração é Jesus Salva Vidas. Coloquei para você aí 3 cursos que você pode fazer: o curso bíblico, curso de obreiros, o curso de alfabetização. Temos que estudar a Bíblia todos os dias, porque a Bíblia nos ensina a crescer. Se hoje eu estou aqui desde 1981, é porque Jesus tem sido a minha fortaleza. Eu quero que você pense dessa maneira. Jesus é a nossa fortaleza. Jesus vai te dar a vitória que você tanto precisa na sua vida. Gaste esse pequeno tempo que nós vamos passar agora na presença de Deus. Eu sou o missionário Jerônimo Filho e estou aqui nesse domingo, dia 25 de janeiro de 2026, para falar de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Hoje nós vamos meditar aqui na palavra de Deus. Nós vamos meditar no livro de Lucas. Nós estamos estudando o livro de Lucas. O livro de Lucas, nós estamos no capítulo 4. Vamos ler junto o livro de Lucas. Diz assim, ó: E Jesus, cheio do Espírito Santo, vou tirar aqui o nosso... Vamos ler o capítulo 4 hoje, para a honra e glória de Deus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, olha aí, ó, voltou do Jordão, quando Jesus foi batizado nas águas, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito. Esse Espírito com a letra maiúscula é o Espírito Santo. Foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. Olha lá. E terminado, ele teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo, olha lá, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei. Olha aí, ó. Mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo e disse-lhes o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito, olha aí, ó, adorarás somente o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Olha aí, ó. Veja aqui o que é a palavra de Deus, né? E Jesus respondendo disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou também a Jerusalém, pôs-lhe sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os teus anjos acerca de ti que te guardem. E olha lá, e que te sustenham nas mãos. Olha aí, é muito forte, né? Para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse: Dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele. Olha aí, ó. O diabo foi embora. Ausentou-se dele por algum tempo. Viu aí?
Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar-los ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? E ele lhe disse: Sem dúvida me direis esse provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Olha lá como é forte essa palavra. Vamos virar a página aqui para a honra e glória do Senhor, né? Minha Bíblia, as páginas é bem fininha. Glória a Deus, olha lá, vamos continuar a leitura da palavra. E disse-lhe: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarapta, de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. E admirava-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito com a letra minúscula, eu não é o Espírito Santo, um espírito de um demônio imundo. E este exclamou em alta voz, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, sai dele. E o demônio, lançando por terra, no meio, olha aí, no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns e outros, dizendo: Que palavra é esta que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Olha aí, Ora, levantando-se Jesus na sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogava-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Olha aí, E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, olha lá,
lhes traziam, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. Glória a Deus. Continuando aí, ó. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão procurava e chegou junto dele e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isto fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Glória a Deus, nós vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, vamos fazer uma breve oração, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E vamos continuar a escola dominical explicando esse capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu reino, o poder, a honra e a glória pelo século dos séculos. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo, por nós estarmos juntos aqui na tua presença. Amém. Abra o seu coração nesse momento. Nós vamos para a parte da explicação do texto. Deixe Deus falar. É pouco tempo, é só meia hora que nós vamos estar aqui, não é muito tempo. É o tempo da internet, nós não podemos ficar muito tempo na internet. E por isso estamos dando apenas 30 minutos de escola bíblica dominical de mensagem. Esse capítulo 4 do Evangelho de Lucas, o evangelista Lucas, ele faz um ensinamento. Olha lá. Ele mostra a tentação de Jesus, que também é mostrada no livro de Mateus, capítulo 4 também. Após ser revestido de autoridade em seu batismo, Jesus foi batizado nas águas, igual como eu, igual como todas as pessoas que querem ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Na primeira tentativa, olha aí, ó, você observa que toda pessoa que quer servir a Deus, ele vai passar pela prova, né? Aqui você pensa, não acontece com todo mundo. Todo mundo vai passar pela prova, pelo deserto. Nesse capítulo 4, Jesus aqui foi tentado pelo diabo. Toda pessoa que quiser ser de Deus, ela vai passar pela tentação. O inimigo não vai deixar ele em paz. Uma teoria mentirosa que é colocada na cabeça das pessoas é que o diabo não existe, que o diabo é mentira, é conto de fadas, e a Bíblia não diz isso. Muitos já contam assim, o diabo está preso, Jesus venceu o diabo na cruz. Não, o diabo continua vivo. Ele ainda continua, mas ele não tem o poder que ele tinha antes. Jesus venceu, mas ele está aqui nesse mundo. E nós temos que vencer o diabo e seus demônios. Quero dizer bem claro para você nesta manhã. Jesus venceu o diabo, mas o diabo continua. Os apóstolos falam isso. 1 Coríntios, tem muitos textos que eu vou falar mais para frente, mas eu quero dizer para você, lá em Efésios, no capítulo 6, aqui é um livro do Novo Testamento, você vai encontrar o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Efésios 6, de 10 ao 16, você vai ler isso. Ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, sim contra os principados. Ele chama as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quer dizer, existem categorias de demônios. Aqui, Satanás quer dizer o adversário. Ele usa dois nomes. No Velho Testamento você observa a palavra Satanás, que quer dizer o adversário. Já no Novo Testamento ele é chamado de diabo pelo próprio Senhor Jesus. O diabo quer dizer o acusador. Hoje a função do diabo é nos acusar. Ele não tem mais poder como antigamente ele tinha no Velho Testamento. Ele era o adversário, ele lutava, ele usava pessoas para matar. Hoje o diabo, ele acusa. Ele usa essas pessoas endemoniadas que nós vamos observar aqui no texto. Aqui,
o Senhor Jesus está mostrando que existe esse ser espiritual. Muitas seitas aí, elas não pregam isso para você, porque muitas religiões falsas que existem hoje, elas não falam nada. Elas enganam as pessoas dizendo que o diabo não existe. Tem muitas religiões que nem expulsam mais demônio, como você vai observar aqui na frente. Observe bem, na primeira tentativa, o maligno apelou para a necessidade física do mestre, sugerindo que ele transformasse pedras em pães. Na segunda, o diabo ofereceu-lhe toda a glória de Deus, que se ajoelhasse e adorasse. E por fim, o inimigo aqui, ele procurou tentar Jesus na mente ou na alma, questionando a identidade do Filho de Deus. Se Cristo é nosso sumo sacerdote, o qual foi tentado em todas as coisas e venceu, por essa razão, quando o diabo vir contra nós com as suas artimanhas, devemos buscar aquele que plenamente é capaz de nos socorrer quando somos tentados. Aí na Bíblia fala, em Hebreus 2,17, diz que nós vamos ser tentados. O autor de Hebreus, que muitos dizem que é o apóstolo Paulo, ele confirma. O apóstolo Tiago fala a mesma coisa, o apóstolo Pedro fala a mesma coisa, que o diabo é que nem um leão querendo nos devorar. Ele usa essa expressão porque realmente é isso que o diabo tentou, derrotar de todo mundo. E aqui você está aprendendo que essas são as esferas que mais o inimigo ataca as pessoas. Primeiramente, o diabo atacou Jesus aonde? Naquilo que todo mundo tem, é a fome. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus estava passando 40 dias, meu amigo, de jejum. 40 dias e 40 noites. E o diabo foi lá tentar ele. Se tu és o Filho de Deus, quebra o teu jejum, quebra a tua santidade. Hoje muitas pessoas não conseguem nem jejuar porque são fracos. Não conseguem ter vida espiritual. E o diabo ataca você na sua vida. Olha aí, o que tu vai comer hoje? O que tu vai beber? Tu não tem nada. Tá aí, ó. E muitas pessoas abandonam Deus por causa da sua vida carnal. Olha lá. Ele diz aqui, se tu és o Filho de Deus, ele faz uma gozação, como muitas pessoas falam pra gente. Se tu é crente, se tu é crente. Aqui ele falou a mesma coisa, se tu és o Filho de Deus. Ele não dizia que Jesus era o Filho, se tu és. Ele estava chavecando Jesus. E é assim que o diabo tenta nos tentar, nos chavecando. Aqui, novamente, o diabo ataca naquilo que todo mundo quer, a exaltação. Tem muita gente que, ao arrumar um emprego bom, conheço muitas pessoas que um dia já foram da igreja, que quando tiveram um emprego bom, abandonaram Jesus. Eu servi o quartel, quando eu entrei no meu quartel, lá era 400 soldados, tinha 50 evangélicos. Até o final daquele ano, você sabe quantos evangélicos permaneceram firmes? De 50, só uns 7 ficaram firmes. A maioria se desviou, porque as pessoas, elas são o quê? Elas têm a ilusão do mundo. A ilusão do mundo é beber, comer, festa. Eu não ia para festa, eu não ia para lugar nenhum, porque eu estava ali cumprindo o tempo. Muitas pessoas, quando entram num emprego, aí eles se transformam. Por isso que você vê aqueles crentes dando escândalo, porque o diabo conseguiu derrotá-los na sua carnalidade, na sua alta exaltação. O diabo leva a pessoa para o alto, aqui ó, o diabo levou Jesus para um alto monte, mostrou tudo que existe nesse planeta. Só que Jesus não caiu. Então preste atenção aqui nessa palavra que eu vou dizer para você aqui, ó. Aqui veio a terceira esfera, o diabo tenta as pessoas disso. Se tu és o Filho de Deus, te joga daqui. Te joga é aquilo que muitas pessoas estão fazendo hoje, vão se jogar no carnaval, vão se jogar na sua vida errada e vão quebrar sua cara. Os anjos vão te proteger. Tem muita gente assim, eu conheci muitas pessoas que eram gordos e não podiam comer comida gordurosa. E quando iam para a festa lá, eram tentados, come. Eu conheci um pastor que ele disse isso aí, eu vou comer porque eu sou homem de Deus. Ele comeu, passou quase uma semana em coma, porque ele já estava com o colesterol alto, foi comer bastante carne, e ele passou quase uma semana entre a vida e a morte. Muitas pessoas caem no conto do diabo. Pode fazer, não vai acontecer nada não. E a pessoa acaba caindo. Você está entendendo o que é a tentação? Então, muito cuidado, meu amigo. Vigia, vigia. Continuando aqui, Jesus é rejeitado em Nazaré, na sua terra natal. Na sinagoga de Nazaré, cidade onde Jesus cresceu,
coube-lhe a tarefa de lhe comentar um trecho dos profetas. O texto de Isaías anunciava a característica do ministério do próprio Jesus, o qual, sendo ungido pelo Espírito de Deus, anunciou as boas novas da salvação. Trouxe paz para os aflitos, libertação para os oprimidos e a cura de toda sorte de enfermidades. Olha lá. Jesus então disse que naqueles dias as palavras de Isaías haviam se cumprido, porém advertiu-os, argumentando que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Diante disso, tentavam atirá-lo lá do alto de um monte, mas o Senhor livrou-se deles. É grande o desprezo dos que rejeitam o Salvador e suas obras, visto que jamais encontrarão em outro lugar a paz e a vida que só o Filho de Deus pode oferecer. Hoje, muitas pessoas que perseguem a igreja, que perseguem o evangelho, você vê que tem notícia todo dia na internet, olha, o pastor caiu. Não é o pastor, aquele é um falso pastor, um falso padre. Em todo lugar das religiões tem boas pessoas e tem péssimas pessoas. Estou falando aqui que estou nessa caminhada desde 1981. Em todo lugar tem pessoas boas e não escandalize. As pessoas que mais perseguem o evangelho são as pessoas que são usadas pelo diabo. Que gostam de dizer, olha aí, caiu, não é? Tu não estava na igreja. São as pessoas que são usadas. E são pessoas que não querem sair da sua religião. Hoje tem religião que é só tradição. Ah, é a nossa tradição. Assim mesmo Jesus encontrou a religião lá, que foi de contra Jesus, são os falsos religiosos. Jesus pegou muito no pé dessas falsas que guardam tradições. É nossa tradição lavar o pé, lavar a mão. É nossa tradição adorar a imagem. É nossa tradição, é nosso costume. Eles não querem mudar de vida por causa das suas tradições. Ah, eu tenho que guardar o sábado, é nossa tradição. Muitas pessoas estão seguindo tradições, mas não estão seguindo Jesus. E quem persegue Jesus continua sendo as falsas religiões. São os crentes que não querem mudar, são as pessoas intolerantes que vivem dentro de falsas religião. Olha aqui, ó, vamos continuar. Aqui você observa que Jesus, ele cura um endemoniado. Olha lá, Jesus foi expulso, Jesus foi para outro lugar. E olha o que aconteceu aqui, ó. Jesus curou um endemoniado. A cura de um endemoniado aqui, um espírito, aqui já está escrito aqui, ó. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. Onde estava o demônio, amigo? Estava na religião, estava lá dentro. Por isso que eu estou dizendo que dentro de muitas religiões, está aqui, ele estava lá dentro assistindo a palavra de Deus. Muitos estão dentro de igrejas, mas estão sendo dirigidos por demônios. Você está vendo demônio todo dia está acontecendo homens aí que se transformam e batem nas mulheres. Hoje, domingo, é um dia que muitos vão beber, vão se drogar no Brasil. E no momento de jogo de futebol, para você ter uma ideia, agora eu vi uma reportagem de manhã cedo, muitos homens, dia de domingo, batem nas mulheres. É o dia que mais as mulheres apanham no final de semana, porque o cara está cheio da bebida, está cheio de droga e está cheio de demônios. Esse demônio aqui estava com violência. Tá aí, olha lá. Olha aí, ó. E Jesus o repreendeu. Cala-te, sai dele. E o demônio lançando por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Você tá vendo aí? O demônio saiu daquele corpo sem fazer mal. Mas o demônio, esses homens que batem na mulher, que comete feminicídio, ele diz, eu agi dessa maneira porque eu estava bêbado, eu estava drogado, mas era endemoniado. Aí, ó, e veio o espanto sobre todos e falavam uns aos outros, dizendo, que palavra é essa que até os espíritos imundos, olha lá, espíritos imundos é o que você está vendo aí, pessoas que têm um espírito imundo, pessoas violentas, pessoas grossas, pessoas ignorantes. Isso aí é demônio. Pessoas que dizem que colocam como desculpa a bebida, as drogas, mas na verdade são demônios. É o demônio que faz a pessoa ser violenta, que faz ser grosso, ignorante, que faz as pessoas cometerem coisas que você nem imagina. Como é que uma pessoa desse, um médico, faz uma coisa dessa? Como é que um pastor, um padre faz essas coisas, essas loucuras?
Demônios, amigo. O demônio entra no corpo das pessoas e faz isso. Jesus disse aqui, ó, na última mensagem, a cura da sogra de Pedro, que estava com uma febre. Você não deve aceitar no seu corpo nenhuma febre. A sogra de Pedro aqui, ó, para você dizer que muitos, Pedro não foi casado. Tá aí a prova aí, ó, Pedro foi casado, Pedro teve mulher. E aqui a sogra de Pedro estava doente. Jesus foi lá na casa da sogra de Pedro, está escrito aí, ó. Levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão e a sogra de Pedro estava enferma com muita febre e rogavam-lhe por ela. Tem febre aí que você pode tomar tudo que não sai, que não cura. Eu demoro muito a ficar porque eu trabalho, ando para todo lado, mas para você ser curado de uma febre, você tem que ficar. Então aqui estava enferma. Quando usa essa palavra enferma aqui, quer dizer que pode ser uma doença espiritual, viu? Existem doenças que são doenças espirituais. Você acredita que existe quebranto? Você acredita que as pessoas jogam praga? Quero que tu adoeça e a pessoa adoece? Por isso que eu estou dizendo aqui, quem sabe não foi uma praga rogada. E a Bíblia diz aqui, olha lá. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta deixou. Por isso que nós oramos. Eu oro por pessoas, todo tipo de doença. Eu cumpro o que é a palavra de Deus. Eu imponho as mãos sobre os enfermos e curo em nome de Jesus. Está aqui, ó. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermidade de todo tipo de doença, Jesus colocava as mãos e curava. É só Jesus que cura, amigo. Só Jesus pode curar as pessoas. Jesus trabalhou naquele dia até a noite curando, porque hoje o que não falta é gente doente, mas a pessoa não quer a cura em Deus, elas querem buscar remédio. E o remédio ataca outros organismos que a pessoa tem. Quero dizer para você que eu acredito que Jesus é Deus, que Jesus é todo-poderoso. Por isso que eu vou terminar aqui, faltando 12 minutos para nós encerrarmos. Eu vou orar por você que está doente. E Jesus vai te curar, porque Jesus está vivo. Coloque a mão no seu coração agora. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço por essa escola dominical, por estarmos juntos aqui. Nesse momento, Deus Todo-Poderoso, eu oro por esse homem, por esta mulher que está doente aí, que está acamada nos hospitais, nas UTIs, nas CT, nos pronto-socorro, nas UPA, nas policlínicas. Toca nessa pessoa agora da cabeça à planta dos pés. Repreende essa enfermidade que pode ser uma gripe, pode ser uma virose, pode ser um problema de depressão, pode ser um problema, Senhor, que essa pessoa está se curando de um AVC, que essa pessoa está com pressão alta, está com uma diabetes alta, e eu estou repreendendo essa doença no poder e autoridade do poderoso nome do Senhor Jesus. Que essa pessoa receba agora a cura do câncer, a cura da AIDS, a cura da asma, não importa qual a doença que essa pessoa tem agora. Eu declaro a prece poderosa no poder do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu declaro a cura no poder do nome de Jesus, e todos que creem digam amém. Diga eu creio, diga eu tomo posse. Levante sua mão direita e diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que Deus abençoe você. Compartilhe essa mensagem. Até domingo que vem na nossa Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã. Hoje começamos tarde devido à internet, mas graças a Deus conseguimos transmitir. Que a paz esteja contigo, que Deus te abençoe grandemente, que Deus te honre, que Deus te dê uma semana muito abençoada no poder do nome de Jesus. Eu confirmo esta prece. Até mais, fique na paz, que Deus abençoe a todos.